Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Vou procurar ser breve para nós podermos participar da Santa Ceia com os irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias. É um texto bastante conhecido, João capítulo 15. Nós vamos ler o verso de 1 a 11. Eu vou ler aqui na tradução que eu trouxe, e os irmãos vão acompanhando ou no telão ou nas suas Bíblias. Se tiver um pouquinho diferente, o irmão não fica bravo, não. É que eu gostei do jeito que estão as palavras aqui nessa tradução, por isso que eu vou ler aqui, mas aí dá para os irmãos irem acompanhando, irmãos que acompanham aí por falar em celular. Eu enviei para os irmãos a revista da escola dominical em PDF, no zap de vocês. Já enviei, ainda não? Eu estou com a revista da escola dominical do adulto e do jovem em PDF já no celular. Hoje à noite eu mando para os irmãos. Para todos que eu tenho o WhatsApp aqui, eu mando. E para facilitar para os irmãos que vierem na escola dominical, ter tanto a revista em papel como no celular. Eu já recebi o PDF da revista da escola dominical e passo para os irmãos, tá certo? Vamos à leitura aqui, irmãos. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vós são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria aqui de me ater nesse texto bíblico com os irmãos, e nos versículos 4 a 7, e também um pouquinho no versículo no 11, e no 12. Eu não vou me ater muito ao primeiro versículo, que fala um pouco ele corta fora, mas eu quero partir aqui do pressuposto de que Deus não tem ninguém aqui para cortar, não tem ninguém para colocar para fora, mas que Deus tem todos aqui para conviver com Ele. E esse texto bíblico, ele fala um pouquinho do nosso relacionamento com Deus, com Jesus, o relacionamento entre o crente e Jesus. E hoje é uma noite de comunhão, e eu achei esse texto propício para compartilhar aqui um pouquinho com os irmãos. Esse texto ele consta em João, mas ele não consta nos outros evangelhos sinóticos, no Mateus, Marcos e Lucas. E ele tem essa narração da questão da videira e dos ramos, colocando Jesus Cristo como o tronco e nós como os ramos desta videira. E eu notei um versículo aqui que diz em Romanos 8:29, que o Senhor Deus, Ele nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho Cristo Jesus.
Então, quando nós estamos lendo esse texto, pegamos aqui do verso 4 em diante, que é a nossa vivência e comunhão com Deus, significa que, ao nós convivermos com Cristo, que é o tronco principal dessa videira, e nós somos os ramos, na medida que nós convivemos, nós vamos ficando mais parecidos com Cristo. Isto é o que Jesus tem para nós, irmãos. Então, quando o irmão quiser avaliar alguma coisa que o irmão tem feito na sua vida pessoal, ou na sua vida dentro da casa de Deus, no seu comportamento como cristão na casa de Deus, ou no seu comportamento na sua vida secular, você deve indagar se você como ramo da videira que é Cristo, se você como ramo está se identificando com a videira, ou se você não está se identificando com a videira. Ou seja, Jesus Cristo faria isso que eu estou fazendo? Sim ou não? Se a sua resposta for não, significa que você precisa rever aquilo que você está fazendo. Agora, se você fizer algo e perguntar, Jesus Cristo se agradaria disto ou faria isto? Sim, o Senhor Jesus se agradaria disso que eu estou fazendo. Amém. Você está indo bem, você está sendo um bom ramo. Então, é disso que nós gostaríamos de conversar com os irmãos um pouquinho, porque hoje é noite de comunhão. E o verso de número 4, ele começa colocando aqui esta comunhão de relacionamento, relacional nossa com Jesus. E ela tem uma condicionante: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, irmãos, para que nós possamos permanecer em Jesus Cristo, ou para que nós tenhamos as bênçãos de sermos ramos desta videira, nós temos que permanecer em Jesus. Então, hoje nós estamos aqui na escola dominical e em algum momento, durante a aula, os irmãos falaram um pouco, trouxeram até um versículo, que muitas pessoas se baseiam naquele versículo, para dizer assim que, eu sou o templo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Ora, então eu sendo o templo do Espírito Santo, eu não preciso desse templo. Então, se eu sou crente e eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso desse templo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos reunir na casa do Senhor, porque é necessário a comunhão entre nós, a permanência entre nós. Não adianta eu dizer que eu sou um ramo de Jesus Cristo e eu estou distante de Jesus Cristo. E nós vivemos esses dias, os evangélicos estão crescendo bastante. Na medida que nós crescemos, nós estamos ficando também, criando aí a figura do desigrejado. Nós inventamos esse nome para não ficar parecido com o católico, isso é para não pagar direito autoral. Mas na verdade é que nós estamos começando a ter o crente praticante e o crente não praticante. Não é assim que os irmãos da igreja católica falam, que tem o católico praticante e tem o católico que não é praticante. O crente também, tem o crente praticante, que é aquele que vai à igreja, vem ao culto, etc. tal, e tem aquele crente que a gente botou esse nome moderninho, do desigrejado, dá aquela impressão de que está perdido na floresta, tal, A gente gosta de inventar termos bonitos, Mas ele é o não praticante. Então, se nós desejamos ser semelhantes a Cristo, é necessário que nós permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Eu e você, sem a presença de Cristo, na minha e na sua vida, nós não somos nada. Nada. Pastor, mas eu tenho diploma, eu falo 15 idiomas, eu estudei não sei na onde, eu tenho um emprego bom, eu moro num lugar bom, minha família é chique. Não, mas você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Você é ramo, Jesus é a videira. A vara tem que estar na videira. Você é ramo, você é vara. Você não subsiste sozinho. Não tem como você pegar um galinho de uma árvore e fincar na terra. Ela não vai brotar. Então nós, como ramos, temos que permanecer em Cristo para que Cristo realize a sua obra em nós.
Então, irmãos, às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, e às vezes a gente fala assim, fulano de tal está afastado. Está afastado, então ele está longe. Se ele está longe e ele quer que Jesus abençoe a vida dele, você tem que... Sabe o que é, irmãos? É que hoje, a gente que é brasileiro, a gente é muito educadinho. A gente não gosta de falar, de falar a verdade para a pessoa. Isso é um mal nosso, isso é do brasileiro isso aí. O brasileiro você fala assim, vamos tomar um café, uma hora dessas. Aí nunca. Vai falar uma hora dessas, é que olha, o dia que der, se der. A gente não fala assim, não dá, tem um compromisso. A gente não consegue. O brasileiro tem uma séria dificuldade de dizer um não para alguém. Então, às vezes a pessoa está um pé na igreja, um pé no mundo, e aí ele vem falar com a gente, aí a gente fica, não, você está um pouco afastadinho. Não, irmão, você tem que dizer para ele assim, meu querido, se você quiser que a sua vara floresça, que a sua vara dê frutos, vocês têm que estar em Cristo. É duro, mas você tem que falar, pastor, mas é meu primo, mas é meu cunhado, mas é meu irmão. Mas diga para ele, porque senão, irmão, ele vai tampar o sol com a peneira. Ele está cozinhando o galo, ele está enrolando a fé dele, se ele não estiver firme em Cristo Jesus. Não dá para, não tem meio termo, eu não sirvo a Jesus por telex, por telégrafo, por WhatsApp, não. Eu sirvo a Jesus estando na sua presença. É aqui que Jesus Cristo determina a sua obra, é aqui que Ele faz, é aqui que Ele realiza. Aleluia! E hoje é uma noite de comunhão. Então, não dá para o crente ficar 6 meses sem tomar ceia, irmão. Não, tem que vir na igreja, tem que tomar ceia, tem que vir no culto. Então, é necessário, a relação aqui, no versículo 4, ela é condicional. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus afirma isso. Por quê? Porque ele diz assim, nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Opa, Jesus mandou reto aí, irmãos. Ele não enrolou, Jesus não cozinhou o galo. Ele disse o seguinte, que se você e eu quisermos dar fruto, nós temos que permanecer em Jesus. Hoje é noite de comunhão, nós temos que estar aqui, porque aqui é a casa de Deus, e é aqui que Ele ordena a bênção sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Tem que deixar isso bem clarinho, bem clarinho. Outra situação está no verso 5, que é nós estamos nessa comunhão relacional, nosso relacionamento com Cristo, e depois tem no verso 5, eu chamo assim de uma comunhão produtiva, uma comunhão que gera fruto. Então ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aleluia, glória a Jesus. Sem Jesus nada podeis fazer. E o fruto, irmãos, é tudo aquilo que você consegue realizar na obra do Senhor, quer seja dentro da igreja ou fora da igreja. Então vamos lá, exemplos de frutos dentro da igreja. Exemplo de frutos, o crente participa da igreja. Eu sei que tem muita gente que fala assim, não basta vir na igreja. Não, vem na igreja, esse é algo necessário. Em vindo na igreja, você tem que fazer algo para Jesus, você tem que louvar, você tem que orar, você tem que participar dos cultos. Se você puder participar de um grupo, participe. Se você puder vir na escola dominical, venha. São coisas, fazem parte da vida cristã. Nós não podemos ser crente teórico, nós temos que ser crente prático. Então, quando fala em fruto, o fruto está falando da prática cristã, ou seja, não há. Agora, fora da igreja, frutos que nós podemos dar na nossa vida, dar bom testemunho na vizinhança onde nós moramos, para que o teu vizinho olhe para você e diga, olha, eu queria ser crente igual fulano ali, olha, parece que é gente boa. Aonde você trabalha, se você puder falar de Jesus a alguém, você está dando fruto. Se você conseguir, no dia do estudo bíblico, convidar alguém não crente para vir aqui ouvir a palavra de Deus, você vai dizer assim, mas pastor, estudo bíblico, eu vou trazer uma pessoa que nem crente é. Traz, irmão, que às vezes aquelas dúvidas que ele tem, é aqui que ele vai tirar. E você deu fruto, que você trouxe ele para a igreja, você é um canal de bênção na vida dele.
Então nós temos que olhar para nós como alguém que produz, que realiza. Nós temos que realizar algo. Então, quando fala de fruto, às vezes a gente fica preocupado, o que é o fruto? O fruto é a realização de algo para Deus. Daqui a um pouquinho eu vou fazer um comentário aqui sobre a questão do ramo, da condição do ramo, mas eu estou falando agora do fruto. Fruto é aquilo que você realiza na casa de Deus, ou fora da casa de Deus, que é algo palpável, que é realizável. É algo que você, é o seu testemunho, é você falar de Jesus, é a sua forma de agir onde você está, entendeu? São estas coisas que mostram os seus frutos. Nós não temos que ter realizáveis, coisas espirituais. Eu não estou falando aqui de coisas materiais, não estou falando aqui para o irmão vir e arrumar ali o telão ou pregar uma televisão. Também é fruto. Você está realizando algo material na igreja, mas estamos falando aqui de realizações espirituais da obra de Deus. Então, verso 5, é necessário que nós façamos o possível para dar frutos, porque sem ele nada podeis fazer. Amém, irmãos? Verso 5. Verso 6 diz o seguinte, que esta comunhão ela pode ser extinta. É aí que eu falei que a gente às vezes tem que ser sincero com as pessoas. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Então, às vezes, a pessoa se desvia da casa do Senhor, é uma coisa que às vezes a gente percebe. Eu já falei disso aqui alguns meses atrás. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou indo lá na igreja X, de vez em quando. Mas ele está afastado. Ele precisa estar próximo de Jesus. Não há como, irmãos, nós dizemos que somos de Cristo se nós não permanecemos nele. Nós vamos ficar uma vara seca. Sexta-feira eu estava aqui, acabou a vigília. Passou um rapaz ali. O rapaz já congregou conosco aqui. Congregou conosco. Passou por uma casa de recuperação. E teve uma recaída, passou ali, conversou conosco um pouco na sexta-feira. Aquele irmão precisa se achegar a Jesus, porque ele é um ramo que está longe de Jesus. E quanto mais tempo ele ficar longe de Jesus, há o maior risco dele ser uma vara que se seca, porque ele está distante de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Ah, coitadinho, ele está afastadinho, está uns dominguinhos sem vir. A gente é muito dominguinho, carinhosinho, bonitinho. Mas a gente tem que dizer, ele está precisando de Jesus na vida dele. Não há como dizer, irmão, ele está longe, ele não está, nós só vamos dar frutos se a gente estiver fixado na videira. Se você não estiver fixado na videira, você não dá fruto, você vai secar. Então, isso é algo. Então, esta comunhão pode ser extinta. Por que eu estou falando isso? Porque senão nós vamos incorrer naquele problema que tem umas denominações que usam isso, né? Que uma vez salvo, sempre salvo. Tem algumas denominações reformadas, tem uma especial, uma delas que usa muito isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, uma vez salvo, sempre salvo, se eu estiver fixado na videira. Os irmãos lá me desculpam. Se quiser ficar de mal de mim, pode ficar. Eu não vou falar denominação aqui, porque hoje tudo dá processo, né? Tudo dá processo. Mas no fim do culto, os irmãos passam ali na porta que eu digo. Mas essa denominação antiga, uma das primeiras denominações evangélicas a chegar no nosso país, eles estão aqui há mais de 200 anos. Mas o rito deles, a teologia deles, é que uma vez salvo, sempre salvo. Mas Jesus Cristo não fala isso aqui.
Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então não é uma vez salvo, sempre salvo. Nós só seremos salvos se permanecermos na videira que é Jesus Cristo. Não tem como, irmão. Não vamos tampar o sol com a peneira, não vamos enrolar. Não dá para enrolar. O que dá para enrolar, a gente até enrola, mas nesse aqui não dá para ajudar, não. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, opa, aí já vem duas condicionais, mas é bênção. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aleluia! Aleluia! Pediremos o que quisermos e será concedido. Mas, para que nós possamos pedir e nos ser concedido, nós temos que permanecer em Jesus. Primeira coisa. E as palavras dele têm que permanecer em nós. Não há como. Se você não permanecer em Jesus e as palavras dele não permanecerem em vós, você vai ver que você vai ter sérias dificuldades de pedir e as coisas serem concedidas, porque você está longe de Deus. É condicionante, está aqui. E às vezes a gente ouve, não, mas a fulano não está na igreja, mas está muito abençoado. Pode estar abençoado às vezes na área espiritual, na área material, na área familiar, tal, mas Jesus, teve aquele episódio que Jesus Cristo estava conversando, o rapaz chegou nele e falou assim, olha, eu dou esmolas, eu ajudo o pobre, eu ajudo o necessitado. E Jesus virou para ele e na cara dele falou, mas falta-te uma coisa. Então, irmãos, não há como nós termos essa comunhão. A comunhão ela é de uma interdependência, ou seja, depende de condições para que Deus realize a sua obra em nós. E ele é muito claro aqui no verso de número 7, quando ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, não é só eu vir na igreja e dizer que sou da igreja, a palavra de Deus tem que estar viva na minha vida. As duas coisas têm que andar junto. Se essas duas coisas acontecerem, aleluia, você pedirá o que quiser e lhe será concedido. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu já vou terminar, mas eu localizei um estudo bíblico do pastor Elienay Cabral, na revista Obreiro, e eu anotei 3 coisinhas que ele falou lá. Eu vou fazer um parênteses aqui, onde ele fala alguma coisa sobre videira lá, e eu achei interessante. Então a revista Obreiro da CPAD, uma revista de 2024, e ele fala 3 coisinhas sobre ramos. Vamos falar 3 coisinhas sobre ramos, depois eu vou falar do último versículo e a gente encerra, mas é que eu achei interessante o que ele falou. Ele diz o seguinte, que nós somos muitos ramos. Por sermos muitos ramos, cada um de nós tem uma característica. Há ramos que estão há mais tempo na videira, há ramos que estão há menos tempo, há ramos que têm mais habilidades e dons, e há ramos que têm menos habilidades e dons, ou que também há ramos que estão aprendendo, conhecendo. Eu falei aqui hoje de estudarmos teologia, né? Há ramos que estão ainda aprendendo, conhecendo a palavra, adquirindo habilidade para realizar a obra e assim, consequentemente, gerar frutos. Então, a primeira característica do ramo que o pastor Elienay Cabral destaca naquele estudo que ele fez sobre o comportamento cristão, e eu li isso daí, eu achei bastante interessante. Eu falei, vou anotar esses 3 pontos que ele falou aqui, eu anotei no papel aqui para ler aos irmãos. Então, somos muitos ramos com características diferentes. O que eu quero dizer com isso para o irmão? Irmão, não queira exigir do irmão que está ao seu lado que ele seja igual a você, ou que ele se comporte igual a você.
Se é que você se acha que você está muito bem comportado. Mas também temos que tomar cuidado com um negócio chamado autoconfiança, né? Tem que tomar cuidado com a autoconfiança. Tem gente que tem excesso de autoconfiança. Isso não é bom. Em certas profissões, isso aí não é nem bem-vindo. Então, por exemplo, o camarada que pintou aqui a igreja pendurado na cordinha, esse cara não pode ser um cara autoconfiante, ele tem que ser medroso. Se ele for autoconfiante, ele morre. O cara que trabalha numa plataforma de petróleo, esse cara não pode ser autoconfiante, ele tem que ser um cara medroso. Aí você vai dizer, pastor, mas ele tem coragem de ir lá para o mar. Não, ele tem que ter coragem, mas ele tem que ter medo, ele sabe do risco. Um cara que pinta a fachada da igreja, o cara que limpa aquele ali chama aquela avenida bonita que tem ali no Berrine, né? Aqueles prédios de vidro, aquele cara que passa o rodinho no vidro lá, aquele cara que passa o rodinho no vidro, aquele cara é macho para chuchu, né? Mas aquele cara tem medo, porque ele está numa cordinha só. Vocês já andaram em andaime, já penduraram alguma vez? Eu já pendurei, eu sei como que é. Eu pendurei no de 2 cordinhas, e a catraquinha, tlec, 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 para você ir descendo. Então, ali vai a autoconfiança, mas vai o medo. Então você tem que estar com o cinto, você tem que estar amarrado, você tem que ter uma série de coisas. Eu, quando era recém-formado, engenheiro, fui animado, fui fazer um prédio lá no Ipiranga. E eu nem que eu contei isso para minha esposa, vou contar agora. E nós estávamos construindo o prédio, eu devia estar lá mais ou menos pela 6ª, 7ª laje, né? A construtora que eu trabalhava gostava de pegar para eu pegar o prédio, fazer o esqueleto. Eu fazia o esqueleto, depois ia outro engenheiro para fazer a alvenaria. O meu negócio era fazer o esqueleto. Aí eu fiz depois que eu fiz mandaram para o outro. Aí nesse segundo que eu estava, eu cheguei no 6º andar e a turma estava fazendo a forma da laje, pondo aquelas assoalhos de madeira, porque em prédio de apartamento não usa lajota igual a gente usa na casa da gente, né? Concreto maciço. Então faz o assoalho. E eu, inadvertidamente, subi a escadinha, eu sou muito brincalhão, brinquei com o carpinteiro que estava fazendo a escada, eu brincava muito com ele, um pernambucano, eu gostava de brincar muito com ele. E eu subi, brinquei com ele, dei risada e subi. E esqueci de perguntar para ele se a turma tinha pregado o assoalho. E a gente aponta o prego, depois que você bate de uma vez, que você tem que ajustar primeiro o assoalho, esticar a linha, para ver se a tábua não ficou torta. Então o que o cara faz? Ele aponta o prego, ele não bate o prego inteiro, ele bate meio prego. E eu subi a escada e comecei a andar e não reparei que tinham batido meio prego. E num dado momento eu pisei, o meu peso fez o prego, e a tábua fez assim, eu caí de um andar para o outro, e caí de pé, né? Eu caí de pé, mas eu era novinho, irmão, eu tinha 26 anos, né? Aí eu caí de um andar para o outro, caí de pé, segurei na escola e falei, Jesus, toma conta. Então, tem que ter medo, né? Então, há profissões que exigem que você tenha receio. Trazendo isso para a vida espiritual. Quando o crente está muito autoconfiante, o crente começa a desafiar e achar que nada vai acontecer com ele. Porque ele sabe a Bíblia, porque ele ora, porque ele faz, porque ele acontece, porque ele tem muito tempo de igreja. Mas saiba você que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, para ver a quem possa tragar. Com muito tempo de igreja, pouco tempo de igreja, muito conhecimento bíblico ou pouco conhecimento bíblico. Satanás não olha para isso. Ele olha em você alguém que ele precisa tirar dos caminhos do Senhor. Ele olha para mim e para você dizendo assim, essa vara, esse ramo, eu tenho que dar um jeito de tirar ele da videira. E como pastor dos irmãos, nesta noite eu não quero que Satanás tire nenhum de vocês da videira que é Jesus Cristo. Aleluia! Então, irmão, seja prudente, não seja autoconfiante, não confie na sua força, confie que Jesus Cristo está mantendo você no caminho dele. Aleluia! O pastor Elianai Cabral falou uma outra coisinha para a gente tomar cuidado também. Ele diz que às vezes o ramo começa a ficar mais grossinho, vira um galho. E ele acha que como virou um galho, nada vai derrubar ele. Nada vai derrubar ele. E ele se sente muito firme e indestrutível. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida espiritual.
Eu e você não somos indestrutíveis. Satanás está aí, irmão, está lá na porta esperando você sair da igreja para arrumar uma confusão lá na tua casa, amanhã lá no seu trabalho. Mas você é videira, está pregado, você é ramo, está pregado da videira que é Jesus, e não vai deixar Satanás derrubar a tua vida. Aleluia! Mesmo que você seja um raminho mais forte. Mas eu conheço bem a Bíblia e tal, eu oro, quando eu oro eu dou até uns mistérios e tal. Mas irmão, mas o diabo não está preocupado com isso. Ele está preocupado assim: esse ramo eu tenho que tirar da videira, nem que seja por algum tempo, mas eu tenho que tirar da videira. Então toma cuidado, irmão. E a última comparação que Elianai Cabral faz, quando ele faz esse estudo do ramo da videira e do comportamento cristão, que eu li na revista lá, achei muito bonitinho, e eu quis trazer aqui para essa pregação, como eu ia ler esse texto da videira, eu lembrei disso e senti meu coração em comentar com os irmãos. Ele fala também que às vezes o ramo possui muitas folhas, o ramo possui muitas folhas, e a folha embeleza o ramo, mas nem só de folha vive o crente tem que viver de frutos. Então o que ele diz? Ele diz que a folha é aquilo que você transmite para os outros. Então você transmite para os outros, a pessoa olha para você e fala assim: não, esse irmão aí é... Se aí o diabo olha para ele, chega a se treme. Nananina não. O diabo não treme de medo de nenhum de nós. Pelo contrário, ele está sempre astutamente arrumando uma maneira de pegar você que é galho e tirar você da videira. Então não é pelo seu muito brilhar, pelas suas muitas folhas, né? Às vezes a gente fala: irmão fulano é espiritual. Irmão, que eu já ouvi de história, irmão de convenção. Eu vou falar aqui sem falar nomes. Uma vez eu fui pregar numa igreja da convenção, há muitos anos, meu filho era pequenininho. Eu cheguei naquela igreja da convenção, e eu tinha ido já em alguns cultos lá, e eles tinham uma orquestra muito grande, uma orquestra assim de uns 50 músicos. Músico para todo gosto, instrumento para todo gosto, tudo que o irmão pensar de instrumento, lá tinha. E eu cheguei lá, numa festa de jovens, e eu vi que a orquestra estava miudinha, aquela orquestrona que tinha mais de 50 caboclos, devia ter, irmãos, uns 15, e assim meio salteado, sabe? Senta um na cadeira, pula 2 cadeiras, senta o outro, sabe? Meio magrinho, né? E um regente com uma cara nova. Aí eu falei eu tinha certa amizade com o pastor, perguntei para ele assim, falei: ô pastor, eu gosto tanto da sua orquestra, né? É pena que não vieram todos os músicos, né? Eu não sei como que eu puxei o assunto com ele. Eu gosto de música, né? Gosto de orquestra. E eu comentei com ele e tal. Aí ele já é um senhor de idade, ele me trata muito carinhosamente, ele me chama de Paulinho. Ele falou: pastor Paulinho, eu nem te conto. Eu falei: lá vem. Ele falou: eu tinha um regente, só que o regente se apaixonou pela violinista. E aí, pastor, os dois fugiram. O regente e a violinista, fugiram. A mulher do violinista, o esposo da violinista ficou bravo, a mulher do regente ficou brava. Só um furdunço aqui na igreja, outros irmãos saíram da orquestra. Aí ele falou assim, aí eu peguei o meu sobrinho, era quem estava regendo. Meu sobrinho tocava trombone mais ou menos. Chamei meu sobrinho e disse: vai regendo aí até a gente ver o que faz. E aí estava lá o sobrinho dele, lá se esforçando, e aqueles poucos músicos que sobraram. Por que eu disse isso? O regente lá tinha muitas folhas. Não captou a mensagem? Sabe o guru? Não tinha o cara na TV lá? Ele tinha muitas folhas. Então você chegava lá, pomposo, você chegava lá, aquela orquestra, 50 pessoas, o regente todo coisadinho, subia naqueles caixotinhos de madeira, sabe? Chiquérrima, né? Porque a igreja lá é chique. E ele subia naquilo, a igreja deve dar umas 3 da nossa, toda azulada, o negócio lá é chique o negócio. E ele subia naquele banquinho e tal,
Isso faz 25 anos atrás. Meus filhos eram pequenos, meus meninos no colo. E aí ele falou isso para mim. E aí a gente trazendo aqui para esse texto, para essa mensagem, essa historiazinha de 25 anos atrás, ela nos traz uma reflexão de que nós somos ramos. E não basta só a gente ter folhas, nós temos que dar frutos. Não basta a igreja olhar para você e dizer assim: nossa, que ramo bonito que é o irmão gêmeo aqui, que ramo bonito que é a irmã Terezinha, é um ramo bonito, tem muitas folhas, mas nós temos que dar frutos. A nossa beleza espiritual, ela é insuficiente para vencer o maligno. Nós temos que dar frutos, porque o diabo deseja tirar você da videira. Eu sei que a história que eu contei, os irmãos até acharam engraçadinha, mas é pesada. Que eu sentei no púlpito, eu tinha uma boa amizade com ele. Eu falei: pô, pastor, que bacana, eu gosto tanto da sua orquestra. E fiz alguns elogios à orquestra, e gostava mesmo. Às vezes eu vejo ainda culto deles no YouTube, eles têm uma boa orquestra hoje, conseguiram reanimar a orquestra. Mas ele falou isso para mim, e eu ia pregar aquele dia, eu ouvi aquilo, né? Me deu até eu era o pregador da noite, né? Eu ouvi aquela história, falei: oh meu Jesus, né? Era um culto de jovens, sabe? Então, irmãos, são situações que a igreja passa. Aí os irmãos vão dizer: pastor Paulo, mas por que o senhor está falando isso tudo essa noite? Porque, irmãos, a videira que é Jesus Cristo está aqui nessa noite. Hoje é noite de comunhão, irmãos. Eu sou uma das varas, você é outra vara, ele é outra vara, e cada um de nós é um raminho dessa videira. Aleluia! E Jesus Cristo não quer que nenhum de nós nos percamos, que nenhum de nós nos desligue da videira que é Jesus Cristo, e Ele não quer que nenhum de nós deixe de dar frutos na sua obra. Aleluia! Porque no verso 15, verso 7 aqui, a parte B do versículo, ele diz assim: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmãos, nós servimos a um Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos. Aleluia! E no verso 12, ele diz que, no verso 11, perdão, tenho-lhe dito essas palavras, para que em vocês a alegria seja completa em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, hoje é a noite de Santa Ceia. Nós somos ramos. Alguns já são um raminho um pouquinho mais grossinho, mais encorpado. Outro talvez um raminho ainda muito frágil. Talvez um vento que um familiar sopra na sua orelha pode te afastar dos caminhos do Senhor. Um vento de um problema que acontece no seu trabalho pode talvez tentar te derrubar dos caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou um raminho mais forte. Mas mesmo o raminho mais forte está sujeito a falhar, a se prejudicar, a errar, a falhar, a se desconectar da videira. Eu dei o exemplo aqui daquela igreja que o irmão me falou: olha, o regente se apaixonou pela violinista, pastor, e eu vou fazer o quê? Os dois fugiram, e eu tive que me virar, pastor, né? Porque pastor tem que improvisar, irmão. Pastor, a turma deixou na mão, ele tem que arrumar outro, não pode parar. Então, pastor tem que, e ele improvisou do jeito dele. Mas algo aconteceu com aquelas pessoas, e eram ramos, e ramos que estavam com muitas folhas, mostrando a sua beleza, mostrando o seu trabalho, mas mesmo assim também se desconectaram da videira. E nesta noite, eu não desejo que nenhum de vocês saia daqui, ou seja desconectado da videira. Eu quero que essa conexão, aleluia, entre você e a videira, seja mais forte ainda, aleluia, e que tudo aquilo que você pedir, Ele te conceda, em nome de Jesus, aleluia. Receba de Deus aí, irmão, esteja conectado, esteja na videira, Jesus está cuidando de você, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, Ele está cuidando de você, esteja conectado na videira, não deixe nada puxar você da videira.
não importa a maneira que você esteja, que você seja, não deixe que nada te desconecte da videira que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E por falar em Jesus, nós vamos agora participar da ceia com Ele. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Eu vou pedir ao pastor Wagner uma gentileza. O pastor Wagner vai ministrar a Santa Ceia e nós vamos